esta noite com sabedoria. Vamos nos entregar agora ao deleite da palavra do Senhor. Vamos nos entregar nas mãos do Espírito Santo para que Ele trabalhe em nossos corações. No telão, o tema desta noite: a tarefa mais difícil dos cristãos. Se não é a mais difícil, eu reputo como uma das mais difíceis. Entregar nas mãos de Deus e deixar a ansiedade. Eu creio que Deus tem muito a nos falar e a nos tratar nesta hora. Diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, no Salmo 91, versículo 3. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Seja lá o que for hoje, este laço, seja lá o que for a peste que venha contra a sua vida, o Senhor já prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele vai livrar, 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 Ele vai livrar. Já livrou há 2000 anos na cruz do Calvário. Agora nós precisamos aprender como usufruirmos de tanto livramento. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus verdadeiro, Rei de reis, Senhor de senhores, Senhor da nossa vida, dono, proprietário, Deus forte, nosso conselheiro, nosso Pai de amor bondoso. Jesus, Tu és tudo para nós. E nós estamos aqui por Ti, nós estamos para Ti. Nós estamos aqui, Jesus, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, sem Ti nada alcançamos, sem Ti não chegamos a lugar algum, Senhor. Mas contigo nós tudo podemos, Pai. E é neste poder, o poder do Teu Espírito que habita em nós, que nós estamos agora, Jesus, interessados em viver nesta terra de forma correta, Senhor, de forma plena. Nós queremos, Pai, ter uma vida feliz, porque é nosso direito, porque o Senhor preparou para o Teu povo, ainda que passe por aflições, esse povo tem direito à felicidade, à saúde, à paz, à alegria, à prosperidade, à realização pessoal, familiar. E nós estamos por fé aqui para nos apropriar de tudo isso e para aprender hoje, Senhor, a lição talvez mais difícil, mais complicada para nós seres humanos: entregarmos tudo nas Tuas mãos e lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós verdadeiramente. Então fala a cada filho, a cada homem, mulher, moço, moça, jovem que está aqui pela internet, os que vão ouvir este CD, assistir a este DVD, vão pesquisar lá na internet. Fala a cada um, Senhor, e que cada um, ao sair deste culto hoje, saia, Jesus, diferente de como começa a Te ouvir. Para a glória do Senhor, nós oramos, recebemos com ações de graças e dizemos amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos, boa semente, vasos de honra, escolhidos, eleitos, predestinados em amor para a salvação, chamados por Jesus Cristo, justificados, glorificados, selados com o Santo Espírito da promessa para o dia da redenção, conduzidos em triunfo, mais que vencedores.
Embora em muitas passagens da Bíblia Sagrada nós tenhamos promessas da fidelidade de Deus, da provisão de Deus, da proteção de Deus, eu creio que a tarefa mais difícil para nós é seguir a ordem expressa em 3 palavrinhas bíblicas: não andeis ansiosos. Vamos repetir as 3 palavrinhas? Não andeis ansiosos. Uma escritora, ela disse sobre este assunto, num livro que eu estava lendo, ela disse assim: eu creio que quando nos preocupamos, praticamente nos comportamos como ateus. Eu creio nisso. Eu fiquei impactada com esta frase, mas no fundo, quando nós duvidamos, quando nós nos preocupamos, nós estamos, na verdade, nos comportando como pessoas que não creem em Deus. Ou cremos em Cristo, ou não cremos. Ele disse: eu venci o mundo. Ele venceu. Ou você acha que apenas ele está nos pregando uma peça? O que você acha? Ele venceu o mundo? Ele está falando de promessas e de alegria e de paz e de saúde e de felicidade e de realização dos sonhos para fazer brincadeira conosco? Para nos pregar uma peça? Não, lógico que não. Não é uma brincadeira de mau gosto do nosso Senhor Jesus Cristo. É que muitas vezes nós procedemos como pessoas, eu disse aqui no culto das mulheres, que usam o elevador carregando uma mala pesada e não colocam a mala no chão. Você sobe, entra no elevador. Se você vai subir, se você vai descer, coloque a mala no chão. O elevador vai lhe levar para cima ou para baixo. E nós ficamos na vida mais ou menos assim. Deus é quem nos leva para onde nós temos que ir. Mas muitas vezes nós não colocamos a mala nas mãos dele, aquilo que está pesado. Nós fazemos questão de ficar com a mala nas costas, de ficar com a mala debaixo do braço, na cabeça, segurando. Na verdade, amados, nós somos crentes, mas simplesmente nós não nos aventuramos a entregar a nossa carga de preocupações àquele que quer se preocupar conosco, aquele que cuida de nós. E ele nos diz: não se preocupem. Ele nos diz: não se preocupem. Então, por que nós insistimos em tirar o peso das mãos dele, se ele diz: deixa o peso comigo, menina, deixa o peso comigo. E a gente entra, no elevador da vida carregando aquele peso, sem saber que Jesus quer carregar, não é conosco, quer carregar por nós. Na vida prática, como é que nós demonstramos que nós não nos preocupamos com nada? Filipenses 4, 6 e 7 nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse não andeis ansiosos, esse andar na Bíblia, todas as vezes que aparece esta expressão, andar, não é andar no sentido de dar passos para caminhar num lugar. Esse andar na Bíblia Sagrada é um conduzir-se pela vida, é um comportamento, é um modo de viver, é um modus vivendi. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quer dizer, não tenha um tipo de vida que tenha ansiedade de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus. Ora, nós queremos só o versículo 7. Mas antes tem a lição. Como é que este versículo 7 acontece? Como é que ele se manifesta na nossa vida? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Existe um tipo de paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Nós não vamos deixar de passar por problemas, nunca. Mas nós temos que passar pelos problemas com a mente e o coração guardados pela paz de Deus. E esta paz de Deus só se manifesta quando nós aprendemos a colocar nas mãos dele a carga pesada que nós temos que carregar. Às vezes é uma carga mais leve, às vezes é mais pesada, mas existe uma carga que todos nós carregamos.
Este mesmo texto, na Bíblia Viva, diz assim: não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Então, a exortação de Deus, não andeis ansiosos, não é apenas um conselho amoroso de Deus. Não é apenas um desejo de Deus, não é um pedido de Deus, é uma ordem. Não andeis ansiosos. Isto é um verbo no imperativo negativo. Imperativo é ordem, é mandamento, é para obedecer. Então não é uma sugestão de Deus, não é apenas um conselho de Deus. Não é assim, sabe, vamos dizer, um desejo de um Deus que gostaria de nos ver melhores na vida. Não, é a ordem dele. Aqui talvez esteja a tarefa mais pesada dos cristãos. De fato, existem muitas coisas que podem nos preocupar. Existem problemas familiares. Todos nós que temos filhos, nós pensamos, o que será dos nossos filhos? O que vai acontecer se eu perder o meu emprego? Será que o dinheiro vai ser suficiente para pagar tudo? Para pagar os estudos deles? Será que o dinheiro vai ser suficiente para toda a família que Deus me deu? Nós temos problemas nos negócios. As coisas não vão bem para o mundo. As pessoas estão com dificuldades financeiras. O comércio vive uma certa crise, a indústria vive uma certa crise, reflexo de toda a crise mundial. Talvez as pessoas dizem, bom, no último ano eu consegui me virar, nos 30. No último ano, tudo bem, passamos, mas neste ano, será que eu vencerei todos os obstáculos, as dificuldades? Outras preocupações que existem na vida de todas as pessoas. Há medo de câncer, medo de infarto, medo de qualquer outra doença ou medo de acidente, medo até de comer certos alimentos que prejudicam a saúde, medo de uma morte repentina, medo de guerra, medo da inflação, medo de sequestro, medo de perder entes queridos. Talvez no meio da lista das preocupações, até existam certas coisas das quais nós poderíamos dizer, nesse caso, eu tenho razão de me preocupar. É muito comum, quando nós pregamos uma mensagem como essa, nós temos um tipo de experiência ao final da mensagem, quando alguém tem um gabinete conosco, ou quando alguém, às vezes, vem nos abordar, né? Diz, olha, eu ouvi a mensagem, eu ouvi a voz de Deus, eu entendi tudo direitinho, mas no meu caso, você percebe que nós temos pastor Ricardo, nós temos uma tendência de achar que o nosso caso está fora da Bíblia Sagrada. Que o nosso caso está fora do controle de Deus. E quando nós dizemos, mas no meu caso, na minha situação, nós estamos agindo, como disse a escritora daquele livro que eu li, como ateus. Quer dizer que o meu caso, não tem Deus para isso. Não tem Deus suficiente para resolver o meu caso. Não é verdade? Então, simplesmente, nós devemos concordar que esse procedimento é totalmente contrário à ordem de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Racionalmente, nós nos preocupamos de fato. Mas o cuidado de Deus está acima do nosso entendimento. Quando ele diz que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, amados, o cuidado de Deus, a paz de Deus, excede o que a gente pode entender. Então, não limite o que Deus pode fazer pela sua mente, porque a sua mente não pode entender até onde vai o poder de Deus, o amor de Deus, a paz que Deus quer te dar para cobrir a tua mente e o teu coração. Algumas pessoas que já aprenderam a fazer isso, ou pelo menos conseguem fazer isso mais a miúde, muitas vezes elas aprenderam a fazer isso e elas olham para determinadas situações da vida e elas dizem, qualquer outra pessoa no meu lugar dava um tiro na cabeça, sumia do mapa, e eu estou aqui rindo.
Eu estou aqui, eu consigo, né, me alegrar com tantas outras coisas. Isto significa que a paz de Deus está guardando a mente e o coração. E é uma paz, é algo tão grande, é uma outra dimensão espiritual, que ela é maior do que o que a gente pode entender. Porque tem coisas que, se você contar para uma pessoa, a pessoa olha para você e diz: olha, não vai ter jeito. Você sabe o que a mulher de Jó fez quando Jó estava todo coberto de chagas, tinha perdido todos os seus bens, todos os seus filhos, perdeu tudo. A mulher dele virou-se para ele e disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela estava dizendo: não tem mais nada para você. Amaldiçoa Deus, põe a culpa nele e se mata, se suicida. Quantas pessoas, amados, se nós contássemos um pedacinho, às vezes, de algo que a gente já passou na vida, elas achariam que nós não teríamos chance alguma. Mas existe alguma coisa que excede o entendimento. Então, racionalmente, nós nos preocupamos. Mas temos que entender que o cuidado de Deus está acima do que nós podemos, né, nos preocupar e nos ocupar. Por isso também está escrito a esse respeito: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. A paz que excede o entendimento guardará o coração. Então, a paz que Deus dá, ela excede, ela é maior, e ela vence qualquer dúvida da nossa mente, supera todas as ansiedades, porque ela está enraizada na pura confiança em Deus. Então, quando você tem uma pura confiança em Deus, há uma raiz que gera paz na sua vida e guarda os seus pensamentos de ficarem... Porque se os pensamentos ficarem doidos, eles vão influenciar os seus sentimentos e você sai do prumo, meu amado. Você não sabe mais nada das coisas. Você passa mal, você tem taquicardia, você sua frio, você tem febre, você tem coisas que a ciência não sabe detectar por quê. Você tem calafrio, você tem sonhos, você tem um monte de coisas. Por quê? Porque os seus sentimentos foram contaminados pelos seus pensamentos. E os seus pensamentos, eles foram contaminados pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação. Então, em todas as lutas da vida, quando Ele enche o nosso coração com paz, e esta paz não é a paz que a bebida dá, que a droga dá, que a balada dá, que os amigos dão, né? Quando Ele enche o nosso coração com paz celestial, Ele nos guarda na comunhão com Jesus. Na comunhão com Cristo, você consegue estabelecer este vínculo que gera esta paz. Sem comunhão, você entra em tumulto, você entra em parafuso. Então, coloca para mim no telão a frase que eu separei, por favor. Não andeis ansiosos. Por quê? Porque grande é o Senhor. O Senhor é maior do que o seu problema. O Senhor é infinitamente maior do que essa preocupação toda, do que toda esta carga que você possa estar segurando. Por que a Bíblia insiste tanto em, como crentes nascidos de novo, que nós não nos preocupemos? São muitas passagens bíblicas para nós não nos preocuparmos. Porque a preocupação gera temor, que gera medo. Há 365 expressões não temas na Bíblia Sagrada. Diziam os velhinhos pregadores que era uma para cada dia do ano, porque nós teríamos situações difíceis todos os dias do ano. E tem um não temas, que é não ande ansioso, porque grande é o Senhor. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: não ande ansioso, porque grande é o Senhor. Então, por que a Bíblia insiste tanto, né, em nós não nos preocuparmos? Porque nisso resplandece a grandeza de Deus, que é maior do que tudo. Quando um cristão não se preocupa, de fato, ele está mostrando quão grande é o meu Deus, cantarei. Não adianta só cantar. Mais do que você falar, quando as pessoas olham para você, vê a sua postura,
e você não anda ansioso, você mostra a grandeza do teu Deus. Tem pessoas que conhecem as suas lutas, os seus problemas e diz: você não está nem aí. Você diz: eu tenho um Deus grande, por isso você me vê assim, guardado na mente e no coração. A paz está me guardando. O guardador da nossa vida é tão poderoso e tão preocupado conosco que realmente nós não precisamos estar ansiosos por nada. É uma honra para Deus assumir todas as nossas preocupações. É uma honra para Deus. Se você não sabia como podia honrar a Deus, passe para Deus os seus problemas, as suas situações difíceis. Você honra a Deus porque você fala: eu estou passando para aquele que pode resolver, que eu confio. Agora, quando você pega um problema e você vai passar para o médico, você vai passar para o analista, você vai passar para a vizinha, você vai passar para o livro de autoajuda, você vai passar sei lá para quem? Ora, você não está dando honras ao seu Deus. Você está mostrando que você está sem paz. A sua mente já está confusa. O seu coração, os seus sentimentos já estão todos bagunçados. Em 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele... Quanto? Toda. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Amados, eu tenho descoberto que as pessoas têm ansiedades todos os dias do ano. Tem umas grandonas que dizem respeito, né, ao curso da vida, à família, ao emprego, enfim, a necessidades para serem supridas, ao coração, à vida sentimental. Mas existem certas ansiedades que existem todos os dias. As pessoas têm ansiedades até se elas vão chegar na hora, se elas vão perder o ônibus. Ansiedades. Você vive em sobressalto com pequenas coisas e com grandes coisas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem ou não tem? Tem o quê? Desleixo. Cuidado de vós. Então, somente quando nós lançamos todas as nossas ansiedades sobre Jesus, é que ele também cuida de nós. Então aqui, eu vou parar um pouquinho, porque eu quero chamar a atenção a esse ponto que eu chamei no culto das mulheres. É importante, amados, que nós busquemos o que o Espírito quer nos revelar. A cada vez que ele nos traz um texto bíblico, o Senhor quer nos revelar algo, ou nos lembrar de algo. E está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu faço isso. Você faz isso. Porque ele tem cuidado de vós. Então aprenda que se você não lança sobre ele a sua ansiedade ou as suas ansiedades, este Senhor da nossa vida, ele nos ama. Mas ele só pode cuidar à medida que você oferece a sua vida para ser cuidada. Deus não divide a glória com ninguém. Se você está oferecendo as suas ansiedades, as suas preocupações para outros cuidarem, Deus diz: opa, tem outros cuidando. Ok, vão em frente. Mas quando você diz assim: Senhor, eu lanço nas tuas mãos, é sobre ti, tudo isso que está gerando essa ansiedade. Na verdade, o problema, amados, pode existir, mas a consequência emocional e mental é que não podem existir na sua vida. Você que tem Deus como Todo-Poderoso. Então, quando você lança sobre Jesus a sua ansiedade, ele pode cuidar de você. Você está entendendo? Tem gente que vem culto após culto, ouve mensagem após mensagem, mas não lança, não entrega para Jesus aquilo que está deixando a vida ansiosa, aquele tumulto mental, emocional, não entrega. Então todo culto, toda mensagem está sempre está sempre pilhado, como a gente diz, a pessoa está sempre, é hoje, será que Deus vai falar? Será que Deus vai falar? Será que Deus fala todo culto? Mas será que Deus vai fazer? Deus vai fazer? Deus vai fazer? Deus está pronto para fazer. Mas será que você vai deixar Deus fazer por fim? Quando é que você deixa Deus fazer? Quando você entrega para Ele fazer. Quando você lança sobre Ele para Ele fazer. O Bispo Rai tem uma brincadeira. Às vezes ele vê uma pessoa que
quer fazer uma coisa, mas não faz. O outro quer fazer, ele não deixa o outro fazer, mas também não faz. Ele diz, aquele sujeito não dança nem sai da pista. Olha, se você não vai dançar, sai da pista. E deixa quem tem que dançar, dançar. Quem sabe fazer, fazer. Tem gente que não sabe resolver o problema, não pode resolver o problema, não tem como resolver o problema, mas não deixa Deus resolver. Ora. O Senhor resolve. Só que o dia inteiro passa resolvendo o mesmo problema. Passa falando com as pessoas, arrumando um jeito, ligando para um, indo atrás do outro, vendo como é que ele pode fazer. Amados, quantas vezes nós já fizemos as mesmas coisas e não resolveram? Então eu não estou falando de não fazer nada, ao natural, que nós todos temos que fazer. Mas chega uma hora que você sabe que precisa do sobrenatural de Deus. Que só o natural não te levou ao resultado que você deseja. Só o natural não resolveu a situação. Precisa da intervenção divina. Agora, se precisa da intervenção divina, sai da pista. E deixa Deus dançar essa música do céu. Deixa Ele resolver do jeito dele. Deixa Ele fazer conforme Ele sabe fazer e pode fazer. Oh, Deus está falando ao seu coração? Mas se nós arrastamos as nossas ansiedades junto conosco, então nós estamos criando muita aflição, muito sofrimento, muita inquietação. Todas as vezes que eu vejo um cristão muito inquieto, muito aflito, muito preocupado, muito ansioso, eu sei que ele não está entregando para Jesus. Ele está arrastando com ele, está tentando resolver algo que é impossível dele resolver. Porque se fosse, já teria resolvido. Nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas capazes, somos pessoas dinâmicas, somos pessoas cheias de energia. Nós vamos atrás, sim, nós aprendemos a ir atrás, a fazer as coisas naturais. Mas tem gente que não entendeu ainda que tem limitação para o seu próprio agir. Além disso, amado, toda preocupação não adianta nada, porque o Senhor diz em Mateus 6, 27 e 32... Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado de curso da sua vida? Ninguém. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Próximo. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Tudo que você necessita, o Senhor sabe. Olha o irmãozinho aí do seu lado e diga, o Senhor sabe. Tudo que você necessita. Ah, Jesus, o Senhor sabe. Ele sabe. Agora, se você sabe que Ele sabe, e assim mesmo você tenta resolver sozinho os seus próprios problemas, mostra que você não reconhece a grandeza de Deus. Ou seja, você torna o Senhor pequeno e rouba a sua honra, rouba a sua glória. Eu quero fazer agora algumas perguntas que podem ser úteis para você neste dia. Responda para você, se você quiser, responda em voz alta. Você crê que o Senhor Jesus ouve as orações? Você crê que Deus cuida de nós? Você crê que Deus zela pelos nossos interesses? Você crê que Deus consegue resolver mesmo as nossas maiores dificuldades? Você crê que nada em nossa vida passa despercebido para o Senhor Jesus? Você crê que Deus é todo poderoso? Você crê que Deus nos dirige e faz com que tudo contribua para o nosso bem? Então por que ainda você se preocupa? Então por que ainda você vive ansioso? Veja, racional e teoricamente nós sabemos tudo muito bem. Até agora eu não lhe passei nenhum versículo que você nunca tenha lido na Bíblia, nunca tenha escutado uma pregação sobre ele. É tudo conhecido. Nós somos instruídos e nós crescemos no conhecimento. Nós podemos testemunhar de experiências que nós tivemos com o Senhor. Muitas. Mas mesmo assim, nós ainda não aprendemos a entregar as nossas preocupações totalmente ao Senhor. Ora, Deus já nos deu tantas vitórias. Você já teve muitas vitórias? Então por que quando surgem novos problemas, nós voltamos a nos preocupar e voltamos a ficar ansiosos? Me explique isso.
Pois não é a tarefa mais difícil entregar nas mãos de Deus e lançar a ansiedade sobre Ele? Assim é que nós podemos ver a ordem não andeis ansiosos como uma das tarefas mais difíceis na vida do verdadeiro cristão. Em minha vida, ou sou eu que carrego os fardos, ou é o Senhor Jesus Cristo. Ouça, porque isso é outra revelação. Nós não podemos carregar os fardos juntos. Não podemos. Ou eu carrego os meus fardos, ou Jesus carrega os meus fardos. Então nós temos que decidir quem vai carregar os fardos daqui para frente. Eu decidi lançá-los sobre Jesus, porque tem coisas que não dá mais para carregar. Tem alguma situação que você não consegue mais carregar? Um peso muito grande, uma situação que vem se arrastando por meses, por anos, quem sabe por décadas. Por que ainda não entregou totalmente nas mãos do Senhor? Não se preocupar, naturalmente, não quer dizer que os problemas são retirados de nós instantaneamente. Quando você entrega para o Senhor, não é que o problema acabou, que instantaneamente o problema desapareceu. Significa que é levado o peso que esses fardos representam em nossas vidas. E fica mais fácil para o Senhor providenciar a solução, porque você saiu da pista, Ele está sozinho para fazer o espetáculo. Amém? Então, os problemas, aprendam isso, nem sempre são solucionados imediatamente. Mas nós somos libertos da pressão desses problemas. Quem quer sair daqui leve hoje? Porque, olha, quantas pessoas dizem, eu não durmo, eu não consigo dormir mais. Se você não dormir, ou dormir, que diferença isto tem no problema em si? Não dormir tem resolvido o problema? Não, tem agravado tudo, porque você fica neura. Você sai do seu equilíbrio, sono faz falta, é importante, dormir é bom. E o que acontece? Um corpo fora do equilíbrio, ele começa a entrar em desarmonia com todo o resto. Não dá para pensar direito, não dá para sentir direito, e aí é que não vai achar solução nenhuma. Aliás, isto tudo é porque já não se achou solução. Então, os problemas nem sempre são solucionados imediatamente pelo fato de nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Mas pelo menos nós caminhamos livres, sem pressão, sem fardos, sem neuroses. Então nós podemos experimentar o que diz o salmista no Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Quero toda a igreja. Isso, glorificando a Deus. E agora mantendo a confissão. Vou dizer 1, 2, 3, nós vamos ler. Põe no telão para mim, por favor. 1, 2, 3. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Quer saber a notícia? Ele leva dia a dia o nosso fardo se a gente entregar para Ele. O versículo está na Bíblia, mas nem todo mundo deixa Ele levar dia a dia o fardo. Carrega a própria pessoa o fardo dia a dia. E chega na igreja, vem para um culto, sai do culto, volta para outro culto, sai do culto, volta para o culto. Fazendo o quê? Carregando dia a dia o próprio fardo. E o fardo de um dia, às vezes, acumula para o fardo do outro dia, e junta com o fardo de um terceiro dia, e junta com o fardo de um quarto dia. E tem gente que diz assim, o que é isso? É cristianismo? Eu é que pergunto, por que não se praticar a palavra? Isto é sabedoria. Aprendemos domingo passado. Então, se o Senhor diz que leva o nosso fardo, deixa Ele levar, meu irmão. O que impede Deus de levar o seu fardo? Por que você não deixa Ele levar? É que você gosta, fala sério. É gostoso levar fardo? É gostoso levar fardo na cabeça. Não? Quão grande é o Senhor?
A Bíblia Sagrada está cheia de exemplos da providência de Deus para com seu povo, para com seus filhos. Vou lembrar de algumas. O povo de Israel esteve por 40 anos no deserto. Nunca faltou pão, nunca faltou água aos israelitas. As suas sandálias nunca se gastaram nos seus pés. Isso é provisão. Isso é providência divina. Quando Josué e Caleb entraram na terra prometida, eles ainda tinham nos pés as mesmas sandálias que eles usavam quando saíram do Egito. Isto é providência divina. Nenhum pardal cairá no chão sem o consentimento do Pai. Alguém disse certa vez, Deus participa do funeral de cada pardal. Quanto mais preciosos somos nós do que um pardal. Você vale mais que um pardal? Olha o irmãozinho do seu lado e diga, oh, amado, você é muito mais valioso que um pardal. Aquele pardalzinho, bichinho, feinho, comum. Mas não cai sem a permissão de Deus. Diz que Jesus veste os lírios do campo com glória e esplendor maiores que a glória de Salomão. Ele que se preocupa com cada boi, quanto maior cuidado ele tem da sua vida e da minha. Deus sabe boi lá, nós estamos preocupados com boi, com búfalo, e Deus conhece. Estabeleceu como cada coisa funciona. Jesus Cristo, o bom pastor, ele toma nos seus ombros cada ovelha perdida que ele encontra e traz para o aprisco. Ele fez isso já com você e comigo, não vai fazer tudo mais? Ele conta os cabelos da nossa cabeça e as nossas lágrimas são recolhidas por Deus e inscritas no seu livro. Eu lhe pergunto, qual pai ou mãe já fez isso alguma vez com seus filhos? Você já contou alguma vez quantos cabelos seu filho tem na cabeça? Você o ama? Você guardou cada lágrima que o seu filho derramou desde a hora que ele chorou? Não. Mas Deus guardou cada lágrima sua e minha. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça e na minha. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Nós não nos submergiremos nos rios e não nos queimaremos no fogo. Em toda a nossa angústia, Ele é angustiado junto com a gente. Aquele que nos guarda não dorme, não pisca os olhos. Ele nos compreende mesmo sem palavras. Ele é tão grande que Ele entregou a sua vida por nós. E Ele não cuidaria de nós todos os dias, irmãos? Ele nos carregará até que nós todos tenhamos cabelos brancos. Pode pintar à vontade. Ele sabe quantos tem branco na cabeça. Eu não sei, mas Ele sabe. Amém? Ele cuida de nós desde o princípio, diz a Bíblia. E a cada ano, Ele nos leva, do começo ao fim, começa um outro ano, Ele nos leva, Ele nos conduz. E em Hebreus 13:5 Ele nos diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, olha o que Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, por que nós não devemos nos preocupar, bispa? Ora, eu estou lhe dando aqui lições, e você agora vai para o final da mensagem comigo, sabendo que tem que tirar a preocupação, a ansiedade da sua vida hoje. Tem que aprender a lição mais difícil, entregar tudo nas mãos de Deus. Entregar mesmo. Amém? Entregar mesmo. Por que nós não devemos nos preocupar? Número 1, porque as preocupações são desnecessárias. Amados, nós não estamos expostos a um destino cruel. Nós não estamos entregues ao acaso. Nós não estamos entregues à própria sorte. Pelo contrário, está escrito que Ele, por amor do seu nome, nos guia pelas veredas da justiça. Amém? Então, não se preocupe, porque preocupações são desnecessárias. Fale para o irmão que está ao seu lado. Preocupações são desnecessárias. Tem irmão hoje que falou, eu vim aqui contar minha vida para a bispa. É sempre assim, né? Quem contou minha vida para a bispa?
Quem dera. Número 2, por que nós não devemos nos preocupar? Porque as preocupações não adiantam, nem atrasam, não servem para coisa nenhuma. Amém? De maneira nenhuma as preocupações são capazes de solucionar algum problema. Você já viu alguma preocupação solucionar problema? Não, elas só pioram. 3, por que não devemos nos preocupar? Porque preocupações são nocivas. Olha, as enfermidades psicossomáticas, elas têm aumentado muito. Muitas úlceras, problemas cardíacos e outras doenças mais têm a sua origem nas preocupações. Porque as preocupações provocam tensões, provocam mau humor, provocam nervosismo. E alguém que começa a viver em tensões, mal-humorado, cheio de nervosismo, vai pirar de vez. Hoje estão aí os crentes, que tristeza, tomando remédios ansiolíticos, remédio para dormir, remédio para ficar acordado. Olha, é triste isso. Remédio para o medo, remédio para o pânico, remédio para a depressão. Por quê? Alguma coisa desencadeou tudo isso, não é, pastora Camila? Preocupações são nocivas. Lá atrás, faltou parar tudo e entregar tudo para Jesus, subir no elevador com a mala no chão e deixar Jesus conduzir. Amém? Por que nós não devemos nos preocupar? Número 4, preocupações nos tiram a liberdade. Amados, provavelmente as preocupações são os nossos carcereiros constantes. Você veja, pegue um dia que você acordou preocupado, viveu preocupado, foi dormir preocupado. O que você fez neste dia? Cíntia, o que a gente faz num dia que a gente está super preocupado? A gente faz outras coisas? O que a gente faz mal. Esquece de fazer um monte. Não se concentra. Não se diverte. Não sorri. Não aproveita o dia. Às vezes não se alimenta bem. Não tem prazer em nada. Porque as preocupações, elas roubam a nossa liberdade. Você fica preso ao quê? A situação. Mas como eu vou resolver? Aí você almoça, a tua cabeça tá passando a hora. Vai chegar a hora. Eu não tenho a resposta. Eu não tenho dinheiro. Como é que ele vai me tratar? O que eu vou ouvir? Eu não estou preparado. Preocupações nos tiram a liberdade. E o que tira a nossa liberdade é maligno. Portanto, preocupações são malignas. E eu entro no ponto 5 que diz exatamente isso. Preocupações são pecado. Agora sim, hein? Agora sim. Porque até então faz mal para a saúde, não serve para nada, não adianta. Agora vamos entrar num terreno, pastor Ricardo, tremendo. Quem quer viver em pecado aqui? Ninguém. O Senhor já nos lavou de todo o pecado. Ele diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Então eu sou nascida de Deus, você é também. Somos novas criaturas, somos salvos por Jesus Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. Viveremos nós no pecado? Mas alguns têm que descobrir através desta mensagem que preocupações são pecado. Ansiedade é pecado. Porque nós estamos dizendo que Deus não é suficientemente Deus para resolver os nossos problemas. Então eu preciso me preocupar demais, porque Deus não se preocupa. Eu preciso ficar ansiosa, porque Deus não tem uma saída. Eu estou chamando Deus de mentiroso, de incapaz, de incompetente. Preocupações são pecado. Diga isso, preocupações são pecado. A Bíblia diz em Romanos 14, 23... tudo o que não provém de fé é pecado. Preocupações provém de fé? Não, preocupações provém da carne. Preocupações provém o quê? Do inimigo. Porque ele coloca a dúvida. Se Deus vai resolver, vai fazer, vai solucionar. Então, preocupações é uma obra maligna através da nossa carne. Portanto, não provém da fé. E se não provém da fé, é pecado. Preocupações põem em dúvida a sabedoria e o poder de Deus. Elas insinuam que Deus não age, que Deus não se importa conosco, que Deus não se interessa por nós.
Mas eu pergunto, e a cruz? A cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz, não foi a expressão máxima da preocupação de Deus conosco? Lógico. A cruz é a maior prova do cuidado de Deus por nós. E ali nós temos a ajuda, toda a provisão é seu direito, já foi consumada, é meu direito. O apóstolo Paulo também nos diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, assim como nós não devemos nos preocupar por coisa alguma, nós devemos fazer conhecidas em tudo as nossas petições a Deus, com ações de graça. O que é isso? Primeiro, em tudo. Fazer conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo. O que é em tudo? Significa que não existem coisas, por mais pequenininhas ou por maiores que sejam, pelas quais nós não devemos orar. Devemos orar por tudo. Amém? Devemos orar por tudo. Tudo, 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 tudo. Nós não devemos administrar algumas coisas por nossas próprias forças, deixando outras por conta de Deus. Aliás, eu estou aqui hoje para dizer que não pode administrar nada. Você tem que deixar tudo por conta de Deus. Você só administra... Amado, você já é muito para nós. Administrar as coisas que a gente já tem para... Eu tenho uma casa para administrar. Eu sou eu creio, eu sei que eu sou hipercompetente. E já é difícil. Eu tenho esta igreja, o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho um marido para cuidar. Eu cuido bem, né, Bens? Não é fácil. Agora, estas coisas eu sou capaz de fazer, você é capaz de fazer. Dos seus filhos, da sua casa, de fazer o seu trabalho bem feito, não é? Sabe, nós somos capazes de fazer, mas nós vivemos num mundo cheio de aflições, cheio de lutas, tem guerras que estouram todos os dias, tem problemas que surgem inesperadamente. Então assim, vamos prestar atenção nisso, amados. Nós devemos administrar algumas coisas por nossa própria força, por nossas próprias forças, aquelas que Deus nos deu força para administrar. Mas tem umas que não dá, nós não temos força para administrar. E são essas que eu estou aqui para lhe dizer, essas Jesus precisa administrar. Então, ou você entende isso e deixa Ele resolver e administrar, ou você vai viver com batedeira, com sufoco, vai morrer aos 40 anos. Não diga amém, hein? Eu ouvi lá um amém. Diga, não, eu rechaço essa palavra. Deus não tem longevidade para nós? Então aprenda, como é que eu vou viver muito? Agora, eu não quero viver muito, amado. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver muito com um balão aqui, um negócio aqui, espetado. Não, eu não quero viver assim. Jesus disse que nós teríamos saúde, que não haveria entre o seu povo um só inválido. O Senhor disse que nós gozaríamos do bem do nosso trabalho. Ora, então o Senhor quer que você viva muito, que você tenha uma longa vida com saúde, com paz, com alegria, com força. Então comece a pensar já que vai chegar uma hora que tudo que você está plantando vai ter colheita e você vai desfrutar de tudo isso. Agora, tem que desfrutar, não tem que viver carregando fardos na cabeça e falar isso que é a vida cristã. Não é a vida cristã. Jogue fora esses livros que diz, você tem que carregar a tua cruz. Este é o teu fardo. Não tem que carregar a cruz. Jesus carregou a cruz para que você não tivesse cruz para carregar. Jesus foi para o madeiro para que você pudesse desfrutar da obra que Ele realizou no seu lugar. Olha, o nosso Pai Celeste tem poder para resolver todos os nossos problemas. Diga, todos os meus problemas. Todos. Diga, o Senhor Jesus tem poder para resolver. Agora, quando acabar o culto, você não vem aqui à frente dizer, é que no meu caso, bispinha amada do meu coração, eu vou falar, ateu.
À toa? Ateia? Amados, ou cremos ou não cremos. Quem aqui é crente? Eu sou crente. Você sabe por que você é crente? Porque você crê em tudo isso que Deus está falando. Você crê na sua palavra, então você é crente. Então depois não vem aqui me dizer que no seu caso, o seu caso está dentro de toda a provisão de Deus. Não está fora de tudo aquilo que Deus pode fazer. Amém? Agora, nós devemos orar e suplicar, diz a Bíblia, com ações de graça. O que é isso? Nós devemos agradecer ao Senhor por benefícios já recebidos e agradecer no presente pela certeza dos benefícios futuros. Amém? São duas coisas importantes. Eu costuro e encerro, pastora Silmara me ajude, com 1 de João 5, 14 e 15, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele. Eu espero que depois desta mensagem você esteja muito confiante. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Diga, Ele me ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, então estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu vou orar com você agora. Você não vai sair por aquelas portas duvidando de que Deus está respondendo, está fazendo. Senão você é incrédulo, você não é crente. E quem duvida, não recebe coisa alguma. Amém? Salmo 18:30. O caminho de Deus é torto à beça. Não. O caminho de Deus é... Meu amado, não importa se você está aqui, se está no Rio de Janeiro, se você está em Salvador, se você está em São Francisco, meu amado, o caminho de Deus é perfeito. Perfeito. Não há erro no caminho de Deus. Então não tenha medo de ser conduzido neste caminho por Jesus. Diz o profeta que nesse caminho nem o louco erra. Se você quiser fazer uma loucura, Deus não deixa, porque você é dele. E se você está no caminho de Deus, há uma perfeição na sua vida, há uma retidão na sua vida. Você vai chegar exatamente onde Deus estabeleceu para você. O Salmo 37:5 diz, agora sim, entrega. Não é uma sugestão, igreja. Não é um conselho. É verbo no imperativo. Entrega o teu caminho. Então não é para entregar só hoje. Amém, Luiz? É o caminho. Toda a jornada. Entrega o teu caminho ao Senhor. Agora tem o segundo. Porque eu vejo muita gente vir aqui na segunda de oração. Vem orar com os pastores. Entreguei. Depois pega de volta. Entrega, mas desconfia. Eu vou entregar de novo, né? Porque dado ele não ter pego, eu entreguei, mas não sei se ele pegou. Vou entregar a segunda vez. Vai ter uma oração. Vou lá na frente de qualquer jeito. Vou entregar uma terceira, uma 10ª vez. Amado, entrega o teu caminho ao Senhor e agora? Agora. Confia. É uma sugestão? É verbo no imperativo, é ordem. Confia nele. Agora não tem mais a ver com você. Você só tem duas partes no versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. E o que eu faço agora? Espera, porque o mais Ele fará. Ele fará. Ele fará. O que é o mais? O mais é o que está acima do que você pode fazer do natural. É o mais, é o plus. É Ele quem faz. Amém? Eu encerro com Jó 5, 8 e 9. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Estou aqui só para deixar você com água na boca. Porque você vai entregar. Ele não vai fazer coisa pequena, não. Ele vai fazer coisas grandes. Bispo, o que são coisas inescrutáveis?
que não passaram pela sua mente. Você nem imagina o que Deus vai fazer, meu amado. Mas que tipo de coisa, bispa? Maravilhas que não se podem contar. Amados, esta é uma noite de entrega. Vamos aprender a fazer isso? Aprendemos a lição. É uma ordem. E aí nós vamos descansar. Vamos agora nos livrar da ansiedade, vamos nos livrar das preocupações. Vamos nos livrar também das futuras doenças e enfermidades. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você que está pela internet, onde você está, feche os seus olhos. Amado, não é para entregar o do irmão do lado, o do vizinho. É entregar o seu caminho. É o seu caminho. Agora é individual. Se eu fosse você, agarraria. Agora é um conselho de Jó. Eu entregaria a minha causa ao Senhor. Ele é o único que nunca falhou, nunca falhará. Feche os olhos. Entregue comigo agora em nome de Jesus. Pai amado e bendito. Deus maravilhoso, Deus lindo, Deus tremendo. Jesus, como o Senhor é tão lindo, capaz de falar aos nossos corações, sem nós termos conversado com ninguém, Jesus. Como o Senhor é capaz de sondar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sem que a gente tenha contado os nossos segredos para qualquer pessoa. Como é bom saber, Jesus, que o Senhor cuida de nós. Como é bom saber, Jesus, que nada foge ao teu controle. Como é bom saber, Jesus, que as pequenas ou grandes coisas estão descobertas e patentes aos teus olhos, Jesus. Até as coisas que nós fizemos escondidinho, que ninguém poderia saber, o Senhor sabe. Jesus, o Senhor conhece, Pai, o choro, a lágrima ou as lágrimas que cada um aqui pode ter derrubado. Jesus, o Senhor contou cada uma delas, na solidão de um quarto. Jesus, dentro de um box, tomando banho. Quando as lágrimas se misturam com a água do chuveiro, Jesus, o Senhor sabe o que é lágrima e o que é a água do chuveiro. Jesus, o Senhor conhece, Pai, os pensamentos quando eles estão tumultuados, desalinhados, atemorizados. Porque o temor, Jesus, a ansiedade começa na mente, Pai. É que depois ela cai nos sentimentos e os sentimentos começam a agir e dominam a nossa vida. E muitas vezes nos adoecem, nos entristecem. Jesus, 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 ensina cada filho aqui, cada filha, a entregar hoje, Senhor, os fardos pesados, entregar nas tuas mãos, Senhor. Deus bendito e Deus amado. O natural, o Senhor tem nos dado força para fazer, Jesus. E glória, e glória, e glória a Ti por isso. Mas o sobrenatural não é a nossa parte, Jesus. É a Tua parte. E hoje o Senhor está nos dizendo, ok, é a minha parte, então deixa para mim. Deixa para mim. Jesus, que cada homem aqui, cada pai de família, cada marido, cada profissional, cada senhora, esposa, mãe, filha, irmã, jovem, estudante, Jesus, agora se livre de todo o peso, de todo o fardo,
de tudo aquilo, Senhor, que está carregando indevidamente, porque é para o Senhor carregar. Jesus, o Senhor não vai carregar conosco, isso é uma mentira. O Senhor não vai carregar conosco. O Senhor não divide, o Senhor assume. Obrigada, Jesus. Porque enquanto eu insisto em carregar as minhas lutas e resolver do meu jeito, o Senhor está observando e dizendo: até quando, até quando, até quando? E hoje o Senhor nos reuniu neste santo lugar para dizer: até hoje, né? Chega, chega. O Senhor quer conduzir a nossa vida em triunfo, como Ele prometeu. E para sermos conduzidos em triunfo, precisamos entregar tudo em Tuas mãos, Jesus. Agora, recebe em Tuas mãos, Senhor, todos os fardos pesados dos meus irmãos que aqui estão, das minhas irmãs. Jesus, toda ansiedade agora, Deus, que tem gerado tantas dores, aborrecimentos, noites mal dormidas, Jesus, distúrbios alimentares, tudo, Senhor, que tem gerado desequilíbrio no corpo físico, nas famílias, no dinheiro, na alegria de viver. Tudo isso agora, Senhor, está entregue em Tuas mãos, Senhor. Está entregue em Tuas mãos, Jesus. E assim procederemos. Estamos entregando nas Tuas mãos. E vamos confiar, Jesus. Não vamos desconfiar de Ti, porque senão faríamos o papel do incrédulo, Jesus. E nós somos crentes em Jesus. Confiamos, Pai. Confiamos. E o mais, Jesus, Tu já estás fazendo por nós. Recebemos esta palavra com ações de graças, te agradecendo pelos benefícios que já recebemos e também te agradecendo pelos benefícios futuros advindos desta nova posição espiritual, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém. Amém! Assim seja, assim disse o Senhor. Encerramos o nosso culto com a bênção do nosso bispo. Quem precisar sair, fique à vontade. Quem puder ter comunhão, mais uma música. E o nosso espaço gourmet está aberto. Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Receba essa palavra em seu coração e tenham todos uma excelente sexta-feira. Até domingo. Boa noite a todos. Aleluia. Nós vamos declarar que nós não duvidamos, mas nós confiamos no Senhor, amém? Nós somos como os montes de Sião, não nos abalamos, mas permanecemos firmes no Senhor. As suas palmas com alegria. Os que confiam, declare. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Com autoridade E o poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. diga
Senhor em volta do seu povo. Diga com autoridade e poder. Autoridade e o poder em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E que se cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, erga as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Aleluia! Tchau. Até domingo. Glória a Deus. Boa noite, Boa internautas. noite. Até domingo. Tchau. Sono dos justos. Glória a Deus. Onde você estiver. Até domingo. Tchau. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Um beijo.